Olá, tudo bem? Eu sou o professor Renan e nessa videoaula de Sociologia eu vou dividi-la em duas partes. A primeira parte é sobre direitos e cidadania e a segunda parte é sobre a violência e a crise do Estado Democrático de Direito. Na primeira parte, a reflexão vai abordar a questão do surgimento do direito e da questão da cidadania. Uma vez que tem-se direito, é a preservação do correto. Como se fala, então, mas o correto é um valor que foi construído historicamente. Né? O direito é a preservação da lei. E que isso implica também a cidadania, porque direitos e deveres de um cidadão, eles devem caminhar juntos. Né? É um fenômeno social, certo? Historicamente, ele surge a partir de concepções do que é o certo e do que é o errado sobre a organização social. E nessa perspectiva, a cidadania ela tem a ver com a questão da moral e a ética, tanto que quando Rousseau começa a elaborar essa questão de direito e de cidadania, ele vai falar que o primeiro princípio que o direito ele deve preservar é o direito à vida. E nessa sequência, o direito à vida ele tem a questão, como pilares do direito à vida, a liberdade e a participação cívica. E posteriormente, essas concepções elas vão variando de tempo e espaço. Mas nesse campo de liberdade e participação cívica, temos aí o princípio da possibilidade e da necessidade. Há pessoas, há indivíduos na sociedade que eles não têm que ser tratados de forma diferente. Mas a lei tem que olhar para essas pessoas de uma forma diferente porque elas podem estar em uma situação de risco. Não é tratar com benefícios, mas é tentar resgatar essas pessoas de condições. E depois da concepção, quando Marx também faz uma análise sobre o que é cidadania, ele vai entrar na questão do direito humano, de liberdade, que é o direito da emancipação do cidadão. E uma vez que isso acontece, ele quer dizer que o cidadão ele deve se emancipar, ele deve se libertar, ele deve estar livre de estruturas que supostamente podem colocar em risco a sua liberdade. É que muitas vezes no Brasil essa questão é complicada, muitas vezes por falha da lei, ou de quem aplica a lei, dessa entender que direitos humanos é só para bandido. O conceito histórico de direitos humanos ou de direito, ele serve para todos. Mas na fragilidade das leis, na fragilidade das instituições que aplicam as leis no Brasil, infelizmente em alguns momentos nós ficamos assim, analisando as situações e procurando entender, a lei serve para quem? O direito serve para quem? Serve para todos os cidadãos, independente de classe, independente do ofício que essa pessoa exerce. Então a reflexão nessa primeira parte da aula vai ser sobre isso. E dando sequência, então podemos entender que a questão do direito, ou os direitos e cidadania são conceitos que foram construídos historicamente. Se nós pegarmos lá o Código de Hammurabi, aquilo era um tipo de direito. Mas, felizmente, a concepção ela evolui, os momentos históricos fazem que as pessoas construam novas concepções do que é o certo, do que é o errado. Se nós formos parar para pensar, quando não existia lei, existia crime. Se nós pararmos para pensar, não existia o crime, não existia a tipificação do crime. Existia um ato errado. O que é o errado? É uma construção de análise da sociedade que certas atitudes elas são prejudiciais ao grupo. Mas assim, toda essa história de direito ou cidadania, ela começa na Inglaterra. Os primeiros documentos que asseguram os direitos humanos
Quando nós estamos falando de direitos humanos, não é protecionismo, nós não estamos aqui falando de vítimas da sociedade, nós estamos falando de direitos humanos naquilo que visa o grupo, o povo como um todo. E aí vem uma sucessão de documentos que visam essa questão dos direitos humanos. Se nós pegarmos aí a grande carta, a Magna Carta, que limitava o poder do rei, já é uma evolução, né? É uma limitação do absolutismo, ou seja, uma diminuição do poder centralizado. O poder ele começa, querendo ou não, o poder ele começa a estar mais nas mãos do povo. E em sequência a isso vem lá a petição de direitos, que é a liberdade aos súditos do rei. Depois vem a mais importante delas, que é a Declaração de Direitos, que submetia, né, que submeteu a monarquia à soberania popular. Temos aí o ato de assentamento, que é a questão da liberdade da propriedade privada. Antes tudo era centralizado, toda a terra era do rei, agora as pessoas podiam ter essa propriedade privada, certo? A emenda sobre a questão do habeas corpus, que a pessoa tem direito sobre o seu corpo, então ela não pode sofrer uma punição física e ela tem direito de responder em liberdade, não ser encarcerada de forma injusta. Então nós temos essa sucessão de evoluções sobre o direito que nós temos que, se formos analisar, ela é a base da democracia que nós temos hoje. E aí mais evoluções, né? A participação das mulheres, né? No universo, no tão chamado universo masculino, né? As mulheres elas começam então a ter direito ao sufrágio, né? Ao voto, né? Começa lá na Nova Zelândia, em 1893. Então são rupturas que elas vão ocorrendo ao longo do tempo, que serve para mostrar que o direito é para todos e que a cidadania é uma prática de todos, tendo em vista a coletividade e tendo em vista o respeito às leis. O Ocidente conquistou grandes avanços. Infelizmente, algumas regiões do mundo, não só no Oriente, mas também como na África, nós temos a mutilação da genitália feminina. A jovem mutilada, se não me engano, essa aqui foi no Afeganistão, né? Uma cultura da violência contra a mulher. Aí quando você fala isso, eu não estou fazendo nenhuma apologia ao feminismo, eu estou só fazendo uma análise que a violência ela é desnecessária em qualquer situação. Nós vamos ver mais à frente essa questão da violência, mas em ambos os casos aqui nós temos um fundo ideológico, né, um plano ideológico religioso por trás disso, que submete a mulher a condições desumanas. E onde fica o direito? E aí, no século XX, os direitos sociais, as pessoas passaram a ter direito à educação básica, programas habitacionais, assistência, a saúde, o transporte coletivo. Algumas pessoas vão criticar, falar que isso aí são programas socialistas, são programas comunistas. Muito pelo contrário, né? O marco inicial de todos esses direitos sociais foram exatamente hoje em países que são considerados países de economia, de prática econômica mais livre. Né? Países como a Inglaterra, países como a Alemanha, a França, a própria Itália, Estados Unidos e outros países, né? Suíça, Holanda e outros países que eles entenderam que chega uma hora que você tem que tratar da população de forma real e não apenas com mecanismos políticos para angariar votos. E sucessivamente, gradativamente, né? Direito aos idosos, às crianças, até os animais, a natureza tem direito, a questão do meio ambiente, né? A Revolução Verde iniciada na década de 60 na Alemanha, essa conscientização. Então existe o direito. Então assim,
Os direitos civis, políticos e sociais, eles estão assentados no princípio da igualdade, né? Mas eles não podem ser considerados aí universais, porque cada estado ele vê de uma forma diferente, assim como cada época. É uma variação, é uma construção histórica de conceitos. E tudo isso é construído perante uma ideologia, porque a ideologia, se for pegar a origem da palavra ideologia, não só no sentido de estudo das ideias ou um conjunto de ideias e de uma doutrina, a ideologia é a interação do indivíduo com o meio em que ele vive e a partir disso ele cria formas de enxergar aquele ambiente. Se for pegar a palavra ideia, quer dizer forma de enxergar aquele ambiente. E tudo isso é enraizado dentro da nossa estrutura cotidiana. E aí nós vamos lá, entendendo que a partir do momento que você tem uma ideologia, cria-se uma cultura. Você fala, o que isso tem a ver com direito, o que isso tem a ver com cidadania? Tanto direito quanto cidadania são conceitos criados a partir de uma ideologia que posteriormente se torna cultura. E aí o francês Félix Guattari ele vai dividir aí, ele reúne o conceito de cultura em 3 grupos, né? A cultura de valor, que cultiva o espírito. Quem tem ou quem não tem cultura, eu identifico a minha cultura e falo que a cultura do outro é diferente da minha. Mas a cultura valor é uma valor como se fosse uma, não necessariamente ainda a identidade, mas é a diferenciação de cultura. E aí, a partir dessa diferenciação de cultura, nós vamos para a cultura alma coletiva, que é o sinônimo de civilização, né? A mesma identidade cultural. E por último, aí, a cultura mercadoria, que é a cultura de massa, que compreende bens ou equipamentos culturais. Cinema, biblioteca. Você pega um exemplo, você pega o cinema norte-americano, Hollywood. Você vai lá ao cinema indiano, Bollywood. Então você tem essas estruturas, essas diferenciações, as formas de enxergar a arte, ela pode determinar essa cultura da mercadoria. Tem aqui a imagem do filme, não sei se vocês assistiram o filme do Ridley Scott, Cruzada, que mostra exatamente entre o choque cultural, né, as batalhas épicas entre os cavaleiros, né, o exército cristão das cruzadas, né, contra os muçulmanos. É um clichê, né, surge no momento aí histórico de alta tensão entre a cultura cristã, entre a cultura muçulmana, né, entre esses dois universos, podemos dizer aí. Então ele lança a mensagem final, é uma mensagem pacífica, apesar de todo o sangue, de toda a violência do filme, mas ele tem essa dimensão de um discurso, vamos querer dizer assim, político, não no sentido partidário, mas de colocar fim à questão de uma forma pacífica. Depois, a antropóloga Margaret Mead conclui que a diferença das personalidades estão vinculadas às características biológicas, mas a maneira como cada sociedade e cultura define a educação das crianças, isso vai definir a cultura. Então você vai no Japão, se as crianças, elas depois, posteriormente os adultos, elas seguem um padrão de comportamento, é porque lá na educação elas já tiveram essa diferenciação cultural. E assim uma criança na Suécia, assim como uma criança na África. Depois o Levi Strauss vai falar que a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos, que aí inclui linguagem, regras matrimoniais. Ou seja, o que seria o símbolo? É o significado de valor que tem para cada cultura. Às vezes na nossa dimensão, concepção cristã, a simbologia do matrimônio é entre um homem e uma mulher. E você vai em algumas culturas, a poligamia ela é permitida. Mas se for comparar, isso está errado ou isso está certo? Qual que está errado e qual que está certo? Se a pessoa que fala que a poligamia está errada, ela está fazendo uma análise cultural a partir do seu valor. Mas na verdade não está errada.
Então, quando o ser humano ele usa da cultura, ele toma que o seu grupo ou a sua medida é a melhor para avaliar as demais culturas, né? Historicamente, isso aqui nós podemos ver um exemplo disso, é a questão do exotismo europeu. Na época que as potências europeias estavam colonizando, né, algumas regiões da África, né, as pessoas não eram acostumadas a verem pessoas negras, né? E aí o que eles faziam? Eles pegavam essas pessoas, os nativos da África, eles levavam ele para a Europa, colocavam vestes de pessoas, né, dos homens brancos, né, entre aspas aí, e eles colocavam, alguns deles faziam isso, alguns deixavam com os trajes típicos da África e colocavam eles numa sessão de exposição como se fosse um zoológico, para as pessoas verem, falar, olha só, esse tipo de pessoa, como se fossem tratados como animais, certo? Isso é um tipo de exotismo. No Brasil acontece isso, né? Os gringos, né, os europeus, os turistas estrangeiros, eles entram em esses tipos de carros aí para subirem as favelas e analisar, olha, isso aqui é uma aberração, né? Porque na Europa não existe isso. Então vamos ver como que é a pobreza, né? Vamos ver como é que é essa questão da favela. Fica parecendo que a pobreza é uma atração, né? Temos lá na África a questão do safari, né? Vamos matar os animais, porque vamos caçar eles, independente se tem um desequilíbrio ecológico ou não. Esse é um tipo de exotismo europeu, instaurado aí por uma outra cultura, que vê em países, os chamados países que ainda em desenvolvimento, esses países eles têm algo novo a mostrar com a sua pobreza ou com sua desgraça social. E aí no início do século XX, né, houve a possibilidade de trocas culturais, que aumentou o desenvolvimento dos transportes dos meios de comunicação, a questão da globalização. Você pega um desenho japonês, essa cultura ela é inserida em uma outra cultura, enriquece a cultura, essa troca de informações entre as culturas é um enriquecimento, porque permite que o ser humano ele se torne tolerante. O que não pode acontecer, é que em alguns momentos está acontecendo na Europa, não dizendo aqui que está errado, dizendo nada contra o islamismo, é que determinados grupos eles começam a crescer em número e influência na sociedade. Eles acham que a partir do momento que eles estão vivendo naquele país, eles podem submeter as pessoas ao seu à sua forma de enxergar o mundo. Às vezes o radicalismo de algumas religiões eles vão dizer, não, essa é a forma correta de viver. A sociedade moderna francesa ela está errada, né? E muitas vezes isso pode acarretar em ataques, assim como aconteceu na Inglaterra. Mas assim, é importante essa troca de cultura, mas o sociólogo holandês John Smears ele vai falar que é importante preservar as formas particulares, porque existe uma democracia cultural de fato. Porque se eu só absorver, eu ficar mudando a minha cultura e mudando muito a minha cultura, a exemplo da outra, eu perco as minhas características. E a partir do momento que eu perco as minhas características, isso realmente é uma troca cultural ou é uma dominação cultural? E aí é onde ele fala que o maior obstáculo é vencer a dominação cultural. Não posso apenas... Por que somente os filmes de determinado país, aqueles segmentos de filmes são os melhores? A partir do momento que você expressa ou você coloca um cinema alternativo, aí não pode ser. Por que só Hollywood pode transmitir os filmes e Netflix tem que ser barrado? Quem está acompanhando os noticiários recentemente, que a Netflix ele traz uma nova forma de conceber o que é cinema, mas contra o poderio monumental de Hollywood, fica difícil você competir. Mas são diferenças culturais.
E sobre a questão da violência e a crise do Estado democrático de direito, a reflexão vai seguir a linha de raciocínio acerca das origens da violência e da maldade, as causas da violência, né? Reflexões históricas de alguns filósofos, né? Até psicólogos sobre a questão da violência, ideologias por trás da violência, né? Uma breve análise sobre a questão da sociedade falocêntrica, né? A sociedade masculinizada, na perspectiva de que aquela ideia de que eu não devo levar desaforo para casa, de que quem manda aqui no pedaço sou eu, de que desde pequena a mãe fala para o filho que o homem não chora. E essa análise ideológica que pode incentivar comportamentos de violência. Não necessariamente entrando no mérito de questão de machismo ou feminismo, não é isso, né? E a violência, né, a Organização Mundial de Saúde, ela vai falar que a violência é um ato ou é o uso intencional da força física sobre uma outra pessoa, e consequentemente você coloca em risco a integridade física ou psicológica dessa pessoa. É tanto que a violência ela ocorre na instância física, ela ocorre também na instância sexual, ela pode ser psicológica e emocional, né? Embora a emocional esteja subordinada à questão psicológica. E nessa perspectiva, a violência também ela é autodirecionada, quando a pessoa ela promove a violência contra si mesma, a questão do suicídio. Ela é interpessoal, a violência, né? Temos casos de família, de pessoas que cometem atos de violência contra os próprios familiares, a questão do cônjuge também. E temos também a última, que é aquela violência coletiva, que são as estruturas econômicas, sociais que condicionam o indivíduo a cometer um ato de violência, um ato criminoso, né, que cabe à justiça julgar devidamente isso. E quando você faz essa reflexão, necessariamente que você não está tratando de justificar o ato violento e nem o ato criminoso. A reflexão é exatamente para entender as causas da violência, e quando você entende a causa do problema, ao estudá-lo, você procura solucioná-lo. E sendo assim, é uma tentativa de reduzir as estatísticas, de reduzir os números. Então a função da reflexão é a chamada de atenção, e a partir disso analisar o que vem acontecendo na sociedade ou na realidade, e a partir disso procurar uma mudança, uma transformação. A reflexão também tem a proposta de conscientização das pessoas. Entendendo também que a violência é um fato social. Nós podemos aí analisar na ótica de Durkheim, é um fato social, né? Ele influencia a sociedade. Também vamos fazer uma análise acerca da frase de Rousseau, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, mas essa frase ela é retirada do devido contexto, dá-se a entender que a sociedade vitimiza as pessoas. Mas quem criou a sociedade? E também a reflexão é para entender que essa vitimização de que as pessoas, que só porque a pessoa não teve oportunidade, que só porque a pessoa foi inserida no meio, isso não quer dizer que só a pessoa foi inserida no meio de violência, ela não tenha consciência, a partir do momento que ela tem contato com outros setores da sociedade, que aquilo que ela está fazendo não está errado. A partir do princípio de consciência dela, pode não estar errado. A partir do princípio de consciência dela. Mas perante a lei isso está errado. Ela tem que ser julgada, ela tem que ser punida de forma competente e pela autoridade também competente. Então a reflexão ela entra nessa esfera. E quando você fala em crise do Estado democrático de direito, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, é possível perceber que muitas vezes a população, não como um todo, mas segmentos ou setores da sociedade,
elas exigem do governo ou das autoridades políticas públicas mais próximas ou que realmente atendam às necessidades do povo. E não apenas um assistencialismo que ao longo às vezes de 4 ou 8 anos eles passam, mas políticas que realmente modifiquem as estruturas sociais, que realmente modifiquem a realidade das pessoas e, consequentemente, as gerações posteriores elas possam usufruir dessas mudanças. Entendendo também que a violência é uma epidemia, né? Não é só a sociedade brasileira que é violenta. A violência está presente em todos os países do mundo. Em outros países mais, em outros países menos. Infelizmente, o Brasil ocupa aí a 15ª posição no ranking de países mais violentos. Das 10 cidades mais violentas, 2 cidades brasileiras estão nessa lista, né? Entre as 10. Então, infelizmente, as estatísticas, os números não são favoráveis, mas a reflexão e a conscientização é sempre bem-vinda. Então, dando sequência nessa questão da violência, uma vez que uma pessoa ela decide ser violenta, achando que ela está preservando a sua própria vida ou achando que ela está preservando qualquer outra coisa, a violência ela destrói o que ela pretende defender. A violência, muitas vezes a pessoa fala, eu vou me proteger, e para me proteger eu tenho que ser violento, eu tenho que justificar o meu ato. Mas na verdade a dignidade da vida ela é ofendida. A liberdade do ser humano também ela é limitada. O Sartre ele vai dizer que a violência já é uma derrota. Ela é uma derrota humana, porque na incapacidade humana de entender que ele pode partilhar espaço, ele não consegue ter essa concepção, embora alguns biólogos, nessa questão de biologia, falam que a violência vai sempre existir, porque o ser humano é um ser territorial, ele precisa buscar espaço, mas espera lá, quem disse só porque ele é um ser territorial, ele tem que a necessidade da violência, ele tem que destruir o outro, ou ele tem que submeter o outro a condições desumanas. As mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram a partir dos anos 1960 trouxeram uma nova onda, um novo paradigma de violência, principalmente a violência urbana, que até então, com toda aquela questão do êxodo rural, as pessoas transferem para a cidade, e problemas urbanos que não existiam, e junto com esses problemas vieram o problema da violência. Então, quando você fala em paradigma, nós estamos falando aí de um novo padrão de violência. O crime ele se alastra. Nós temos o ladrão, nós temos o homicídio, o latrocínio, que é roubo seguido de morte, nós temos a corrupção, nós temos a instituição que muitas vezes promove a desigualdade para sua falha estrutural, a exploração social, a desigualdade também é um tipo de violência, a violência dos salários, das pessoas que ganham um pouco e trabalham muito, a falta de moradia e por aí vai, são tipos de violência. Mas aí vem a pergunta, a violência ela não é a mesma de um período para o outro, basta nós pegarmos aí as guerras medievais ou da antiguidade com os dias de hoje, embora hoje nós temos conflitos armados, mas são proporções ou escalas de violência diferentes. A partir da década de 50 até 80 surge a violência política, que é a preservação do Estado. Exemplo disso são as ditaduras, sejam ditaduras de direita ou sejam ditaduras de esquerda. O pessoal fica nesse eterno mimimi tentando comprovar que a ditadura de Hitler era uma ditadura de esquerda ou que não, que era uma ditadura de direita. Tanto faz uma coisa ou outra, que existiu uma ditadura. Os direitos humanos ou o direito em si ou a cidadania ela perdeu, foi um fracasso humano.
né? Algumas pessoas vão defender que no Brasil, que a ditadura ela serviu para não deixar que os comunistas chegarem ao poder, né? Mas para isso utilizou de uma metodologia que não preservava a liberdade das pessoas, né? Mas aí são opiniões, né? O declínio do movimento operário, né? A perda da força dos sindicatos, né? A questão do desemprego também vai desembocar na violência. Quando fala da força dos sindicatos, né? Ainda num processo do crescimento industrial, algumas leis trabalhistas ou respeito ao trabalhador, elas não eram seguidas à risca. Então isso gerou um conflito, mas o movimento operário ele perde força, ele perde poder de negociação e surge aí a questão do desemprego, que pode ser, não é a justificativa, mas pode ser um dos indícios, uma das causas da violência. Tendo em vista que o desemprego é um problema moderno. Então lá as origens da violência. Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram em qualquer situação. O Thomas Hobbes, quando ele fala assim do Leviatã, ele fala do poder hierárquico, ele fala assim, quando não existe um poder, quando não existe uma centralização de poder, alguém que seja apto a controlar as pessoas tendem a ser violentas. Querendo ou não, eles estão querendo dizer que já existe uma batalha natural, já existe uma predisposição natural. Nós vamos ver que não é necessariamente uma predisposição natural. Mas nessa lógica do Leviatã, o governante, aquele que tudo controla, aquele que tudo vê, então o homem ele precisa de alguém que mande nele para ele se controlar. Aí surgem teorias sobre as origens da violência. Eles vão falar que a violência é instintiva, o prazer de vencer, de exceder o outro, quando fala da sociedade falocêntrica, eu sou melhor que ele, eu não levo desaforo para casa, eu sou mais forte, eu sou isso, eu sei tem quantos de bíceps e tal. Essa necessidade de superar o outro, de humilhar o outro, esse instinto, que muitas vezes quando eles falam assim, os instintos eles são inatos, é algo natural, o ser humano faz parte da nossa fisiologia de expansionismo, já que nós somos seres territoriais, nós precisamos expandir o nosso corpo, expandir o nosso ego e consequentemente nós levamos ao ato violento. E depois o Freud vai falar que a violência é uma questão de pulsão, que é uma relação mental e do corpo, e nessa relação a pessoa por uma pulsão, por um ato isolado, ele decide ser violento. Você pega um indivíduo que às vezes tem quando a pessoa fala assim, não sei porque eu quebrei a janela de tal lugar, ele joga uma pedra, aquilo ali é um ato de violência? É um ato de violência, não das mais graves, mas entra nessa questão de pulsão, naquele momento de vontade de realizar algo. Então pode entender que a violência é uma questão de vontade também. A violência é questão voluntária. E depois aí vem a violência numa visão socioambientalista, que a violência não é inata, é moldada conforme o ambiente. Foram dois psicólogos aí americanos, o John Watson e o Skinner, que o que somos é o que fazemos e o que fazemos é o que o ambiente nos faz fazer. Aí algumas pessoas falam assim, então Rousseau tinha razão quando ele fala que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então quando a pessoa que fala isso, ela leu pouco sobre o que o Rousseau quis dizer, o que realmente ele escreveu no livro sobre a origem da desigualdade entre os homens, quando ele fala assim, quem cria a sociedade? Se é a sociedade que corrompe o homem, mas quem fundou? Quem fundou os pilares éticos, morais, os pilares institucionais da sociedade? Não foi o próprio homem?
Então o homem ele é produtor e ele é produto do meio. Do que o Rousseau está querendo dizer? Que a partir do momento que o ser humano ele sai daquela perspectiva de uma convivência ou de uma vivência coletiva, e aí o ser humano ele cria uma civilização fundada em pilares que um tem que dominar o outro, e para isso ele anula o direito à vida, o direito de liberdade do outro. A partir disso, a sociedade começa a corromper o homem, porque ele sempre então vai visar esse poder de querer superar o outro. Mas quem criou a sociedade foi o próprio homem. Então, numa lógica mais abrangente, o homem corrompe o próprio homem. Ou ele se corrompe o outro homem pela lógica do poder. E depois um outro, na área da psiquiatria, da psicologia, né? O Jung, né? Da Suíça, ele vai falar exatamente que existe um inconsciente coletivo, que é a parte do inconsciente individual, e que nós carregamos de uma forma coletiva, como se fosse um capital cultural que está na ideologia do ser humano, que essa violência ela está ali. E ele vai fazer uma explicação, uma relação disso com o arquétipo de Adão e Eva, né? Eva ela come a maçã, oferece a Adão, né? Vamos fazer uma análise disso, que é até uma concepção machista, mas quando eles cometem aquilo ali, eles estão indo contra a lei divina, né? Estão transgredindo a lei, estão transgredindo uma permissão. E a partir disso todo mundo fala, olha, nós erramos porque as pessoas do passado também erraram. É uma visão ideológica de que o erro ele está inserido dentro da sociedade, assim como um acerto. Mas ele vai querer dizer como se fosse um material mental, não necessariamente geneticamente transmitido, mas a partir do momento que o indivíduo ele é inserido naquele contexto social, o contexto social ele cria um contexto coletivo, e o contexto coletivo cria um contexto de consciência, e a consciência ela vai como que impregnar no indivíduo, e ele vai ter isso num consciente coletivo. Aí depois um genicista brasileiro, ele vai falar assim: nos últimos anos houve uma tendência a tratar a violência como um fato natural. Assim é cômodo pensar que bandido é bandido e não vale a pena tentar corrigi-lo. O cara é assim, tudo bem, que em alguns casos a pessoa realmente decide ser assim. Cabe à lei, cabe à autoridade competente, cabe à autoridade responsável punir essa pessoa. E não criarmos aí um estado de barbárie onde cada um faz a lei como eles bem queiram. Parece que o Brasil parece que é uma máquina do tempo, né? Parece que as pessoas, parece que um território, parece que nós estamos vendo aí um anacronismo eterno. Até Nietzsche, né? Acho que poderia dar uma risada disso, né? O eterno retorno. Porque quando nós pegamos o que as pessoas fazem aí, matou, tem que morrer também, né? Código de Hammurabi, né? Nós voltamos a milhares de anos. Em alguns outros momentos, quando nós vemos as pessoas revidando, dando tiro para todo lado, parece que nós estamos no Wild West, o faroeste norte-americano. Há possibilidade de corrigir aquela pessoa? Há possibilidade. Se não há possibilidade, prisão perpétua. As pessoas falam, vou ficar pagando imposto para deixar bandido preso. Aí já é uma outra discussão. Não é só porque o cara comete um crime que ele deixa de ser cidadão. Algumas pessoas falam que não. Ele tem que ser tratado como um animal. Mas nem animal merece tal tipo de tratamento. Enfim, nós não vamos entrar nesse mérito. Então, assim, é possível corrigi-lo? E aí depois, quando o Foucault ele vai fazer a análise
acerca da instituição da prisão, quando ele vai falar a questão do vigiar e punir, né, o papel ou a evolução dos papéis de punição do ser humano, ele vai entrar exatamente nesse mérito aí. E o genicista também ele vai pegar a falar de que não tem um gene específico que é responsável pela cólera, pela raiva humana, mostrando mais uma vez que é possível moldar o ser humano. As pessoas sempre agirão agressivamente. A questão é fazer com que essa agressividade permaneça no nível tolerável. O preço de viver em sociedade é controlar os impulsos, voltando naquela questão de que o Freud falava, são as pulsões. É só porque você tem vontade de fazer que você vai fazer. E tenha certeza que você vai fazer, você vai ser punido. Aí entra a questão da impunidade. É a questão dos Estados Unidos. Embora o pessoal tenha muitas críticas sobre o sistema carcerário nos Estados Unidos, né? Mas lá não tem espaço só porque o cara quer fazer. O cara quer ser mal. É recorrente aí no Brasil. Muitas vezes eu vejo vários vídeos de pessoas, né, de os chamados criminosos apontando arma, desafiando a polícia. Ele quer fazer aquilo, tá, tudo bem, vai fazer. Só que vai vir a justiça, ele vai ser julgado, ele vai ser sentenciado e a impunidade não pode existir. E as penas elas têm que ser severas. Ele tem que ser julgado, mas a pena tem que ser severa. Tratar o crime na proporção do ato, mas reformular alguns itens do Código Penal. Alguns são contra, alguns são a favor, mas a pena, ela, dependendo do crime, se a pessoa pode ser recuperada ou não, tem que ser analisado. Olha lá, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros, né? Essa parte do contrato social para o Rousseau. Então fala assim, ele por toda parte ele está preso, mas quando o povo é obrigado a obedecer e o faz, age acertadamente. Mas quando ele resolve sacudir esse jugo e tirar essas correntes, tirar os ferros, ele também está certo. Porque ele está decidindo que a liberdade, ele está lutando pelo direito, que ele está transformando o conceito de liberdade. Ele falou, então, naquele dado momento, eu não tinha consciência do que era o direito, do que era o melhor para a sociedade. Agora eu não preciso mais desses ferros, então eu vou agir de forma melhor. Nós podemos até entrar no mérito de Kant, da maioridade racional e da minoridade racional, nessa perspectiva. E quando ele ainda é incapaz, ele é imaturo para entender, ele começa a formular a razão e entender. Dando seguimento. Olha lá, a questão da violência no Brasil. A urgência no Brasil, como na maioria dos países do planeta, é lutar em todas as direções, não contra os criminosos somente, mas contra a pobreza e a desigualdade. Isso não quer dizer que a polícia não tem que fazer o seu papel. Tem que fazer sim. E muitas vezes faz muito bem feito. Tem que fazer. Mas que, infelizmente, se for analisar, tem pessoa que fala que a polícia não trabalha bem no Brasil. Trabalha bem sim, prende pra caramba. Prende muito. Mas isso não é o suficiente. Prende 10, tem 20 já predisposto, ou as condições sociais não ajudam esses 20 a viverem melhor. Então ela está aprendendo e muitas vezes o que ela está aprendendo está sendo solto e muito rápido, né? Isso aí é de um pensador americano, Loic Wacquant, vai falar exatamente. É preciso combater a pobreza, a desigualdade. É preciso, então, como você combate a pobreza e a desigualdade? Investindo na educação, investindo na estrutura econômica, investindo na infraestrutura do país. Depois ele vai falar que a etnografia como instrumento de ruptura e construção, a estigmatização territorial, a própria questão da propriedade, as regiões mais ricas e as regiões mais pobres, ou seja, as regiões mais ricas elas não precisam tanto do Estado para sobreviver, e as regiões mais pobres elas precisam do incentivo do Estado. E um país de uma estrutura precária como é o nosso do Brasil, quando o Estado não está presente, nós temos aí um estigma territorial. A violência são nessas regiões. Claro que da forma que acontece no Brasil, esporadicamente, nós temos registros de indícios aí de violência em bairros nobres, né? O famoso arrastão ou outros tipos de crime. Mas a proporção é muito pequena.
A concentração, os bolsões de pobreza são exatamente a produção de novos criminosos. Não que a culpa seja de ser pobre, muito pelo contrário. É uma minoria, mas é nesse lugar que temos a boa parte do índice de crime. Você acabou de falar que é ali que se encontra a maior parte da minoria. Sim, a incidência de crimes é ali. A boa parte das pessoas são trabalhadores, são pessoas honestas, mas você tem ali estruturas sociais mal resolvidas que ficam na mão de um poder paralelo e não do poder do Estado. E quando você fala em poder do Estado, você fala assim que do lado existe a prison fare, que é uma mão do Estado, eu te dou aqui, eu te prendo, do outro lado eu te dou o trabalho. Você tem as duas mãos, e ele monta esse triângulo no sentido mostrando assim, que existe a questão de raça, classe, né, e a questão do Estado, o Estado neoliberal. Ele faz essa divisão, né, quando ele fala assim, essa relação de trabalhar, se você não trabalha, você não está inserido no mundo ativo. Se você não está inserido no mundo ativo, você não tem competência ou você não vai ter recursos para sustentar. Onde muitas vezes a pessoa recorre a um ato criminoso. Não justifica, mas ele recorre. Então, muitas vezes não trata só da questão de dizer se o cara está certo ou errado. Trata-se da questão de resolver a origem do problema. A origem da maldade, a origem do mal, o causador desse problema. Uma sociedade precisa refletir não somente a respeito de como os indivíduos devem ser punidos, mas sim sobre questões mais amplas, como a política penal afeta comunidades, opiniões políticas, economia e cultura da sociedade de maneira geral. O David Garland vai falar sobre isso. Então, assim, nessa perspectiva, só punir o indivíduo, nós temos que ver a repercussão da punição na sociedade. Se no Brasil as pessoas estão sendo presas, isso não tem uma repercussão social, ou até tem uma repercussão social, só que as pessoas continuam sendo presas e o crime continua aumentando. Agora, se realmente servisse para alguma coisa, teria a diminuição de certas práticas, mas ao contrário, nós não temos a diminuição. Aí ele vai falar sobre a punição em sociedade moderna, né, essa questão, a humanização da pena. Né, em alguns países já tem esse princípio, né, de reabilitar a pessoa. Infelizmente no Brasil não é assim, né? Você tem ali o sistema carcerário, é um inferno, né? Eles entendem assim, o cara promoveu o inferno aqui na sociedade, lá fora ele tem que pagar com o inferno. O dia que ele voltar, ele vai voltar de que jeito? Do inferno não sai anjo de luz branca reluzente, do inferno sai qualquer outra coisa, né? A não ser isso. Muitas vezes há uso político da punição, né? Então, assim, o que acontece, principalmente no Brasil, né, entra campanha, sai campanha, né, tem muito político prometendo fazer determinadas coisas, que ele vai fazer isso e aquilo e tal, é mais uma campanha de promessa política, né? Nós temos aí, né, um fenômeno em redes sociais, que as pessoas seguem de forma muito cegamente, achando que vai mudar as estruturas, mas não é isso. Existem os três poderes, né, Montesquieu. Existem os três poderes. Ele não vai chegar lá de uma forma soberana e mudar tudo. Senão vai anular todo o processo histórico que já foi feito no país. Agora, se as pessoas aprendem a agredir com impunidade, isso é um convite para o caos e maus comportamentos. Se as pessoas aprendem assim e entendem que assim não vai acontecer nada com eles, a impunidade vai continuar acontecendo. E da mesma forma que a questão da corrupção. Só mostrando essa questão de análise entre questão de condição estrutural, infraestrutura, distribuição de riqueza. Você pega aqui, o estado de Alagoas é o segundo estado mais pobre do Brasil, fica atrás apenas do Maranhão, né, a terra daquela porcaria do Sarney, daquela corja.
da família Sarney. Mas enfim, Alagoas também tem uma outra porcaria, o Collor de Mello, né? Mas enfim, saindo dessas porcarias políticas, esse aqui é um exemplo, né? Como essa questão de um lugar pobre, que é precário em infraestrutura, é precário em educação, e é precário em outras várias coisas, né? Ah lá, vítimas da violência no trânsito. Nós estamos falando aqui de outro tipo de violência. Esses aqui são dados de 2011, mas apenas para ilustrar. Olha lá, 856 vidas, né, foram perdidas aí no trânsito de Alagoas. Deixa eu pegar para o estado. Muita pessoa, 20 mil de vítimas de acidentes foram atendidas nos hospitais do estado. É um dinheiro gasto. Então a violência, além de ela prejudicar as pessoas em si, ela também traz um prejudicial à economia. Quando você pega a violência nas estradas, a partir do momento que o governo não constrói estradas boas, ele acha que ele está economizando na construção de estradas. Na verdade, ele está gastando mais dinheiro com vítimas de acidentes das estradas, depois ele vai gastar dinheiro nos hospitais. O famoso lá DPVAT, ele vai estar gastando dinheiro com isso aí. Esse é um exemplo da questão como a pobreza e a questão material afeta o sistema estrutural. E depois aí, o mapa da violência, nós temos aí vários fatores, né? Olha lá, omissão, educação precária, corrupção, exclusão, desigualdade social, desestruturação familiar, desemprego, tráfico de drogas, as próprias drogas, né, o preconceito, levam à questão da violência. Nós temos aí um mapa no Brasil, olha lá, as causas da violência, né? Pobreza, miséria, justiça falha, né? Quando você coloca a pobreza e a miséria, não é um fator determinante, porque às vezes a pessoa não sabe analisar gráfico. Você tem que analisar de forma geral, né? Você tem ali um dos indicadores é a pobreza e a miséria. Ao restante, né? Tudo tem a ver exatamente com a falha estrutural do Estado. Existe uma falha. É uma falha. O Estado ainda não está falido, mas existe uma falha estrutural. O que é essa falha estrutural? Às vezes quem dá a ordem, até chegar à ordem, né? Às vezes na hierarquia de poder ou na hierarquia de decisões, até chegar à ordem, já chegou fraca, não dá certo. O comandante da polícia manda prender. O policial foi lá e prendeu. E mal terminou de lavrar o boletim ou de fazer o relatório, tudo que ele tem que fazer ali, o cara já está sendo solto. Isso no Brasil. Como eu já disse, lá, em relação à taxa de homicídios, o Brasil está em 15º lugar no ranking mundial. Então, assim, toda essa reflexão é mostrando que são várias causas que levam à violência. Tratar a violência apenas como uma decisão pessoal da pessoa não é uma reflexão, um caminho que você vai conseguir solucionar o problema, porque existem vertentes, existem variáveis, e aí cabe a uma competência de análise pública, de gestores e políticos que realmente estejam lá para resolver essas questões. Ao invés de fazerem programas de coisas totalmente mal planejadas e dizendo que está pensando no bem-estar da população. Então, muitas vezes a violência ela surge também na falta de planejamento. Espero aí ter ajudado vocês com essa reflexão. Muito obrigado pela atenção.